Fala galera, professor Fábio aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre classificação de dados. A aula começa logo depois da vinheta. Antes de começar a aula, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O conteúdo desse vídeo está disponível no meu e-book Introdução ao Excel 365, publicado no Amazon Kindle. Se você quiser adquirir o livro para aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu te garanto que é mais barato do que você pensa e certamente vai te ajudar muito. A classificação de dados é um recurso extremamente importante do Excel que permite que nós possamos organizar as informações, sejam elas textos, números, datas, entre outras, em ordem crescente ou decrescente. Isso permite uma visualização mais organizada dos dados da planilha, o que será essencial não apenas para a análise dos dados, mas também para a tomada de decisões a partir desses dados. Eu vou deixar a planilha disponível para download na descrição do vídeo. Bora para a planilha? Bem galera, dessa vez nós temos um controle de cargos e salários com diversas colunas, entre elas nome, setor, cargo, idade e salário dos funcionários de uma empresa. A princípio, essas informações estão completamente desorganizadas, não existe nenhuma organização em nenhuma das colunas. Os nomes estão fora de ordem, os setores, salários, não existe nenhum critério de organização por enquanto. O objetivo da classificação de dados é exatamente definir uma organização, de forma que os dados da planilha fiquem visualmente mais organizados, o que vai ajudar não apenas na análise desses dados, mas também em uma eventual tomada de decisões. É muito mais fácil você analisar e decidir sobre uma planilha que está organizada do que uma planilha como essa em que ela está completamente desorganizada. Para que a gente possa utilizar a classificação de dados, nós vamos trabalhar com uma nova guia, que é a guia Dados. Clicando sobre ela, nós vamos procurar por um grupo chamado Classificar e Filtrar, onde estão presentes 3 botões de classificação. O primeiro botão de classificação faz uma classificação crescente, de A a Z ou do início ao último item da lista. O segundo botão de classificação faz a classificação decrescente, em ordem inversa. Então ele vai classificar de Z a A ou do último até o primeiro item da lista. Já o terceiro botão, que é o botão classificar, vai permitir que a gente possa utilizar outras ferramentas de classificação serão vistas daqui a pouco. O primeiro passo para que a gente faça a classificação de dados é determinar qual vai ser a coluna objeto dessa classificação. Eu vou então selecionar alguma célula, qualquer uma, da coluna B, que possui os nomes dos funcionários, e para essa primeira classificação, eu gostaria de fazer uma classificação em ordem crescente. Eu vou então clicar sobre o botão A, Z, e percebam que os dados que até agora estão completamente desorganizados, após o momento em que eu clicar em classificar de A a Z, ficarão agora classificados em ordem alfabética crescente, da maneira como eu pedi. Com isso, nós já percebemos uma vantagem da classificação de dados, que é permitir que a gente possa organizar uma lista de nomes em ordem alfabética. Mas o que aconteceria se eu quisesse classificar em ordem decrescente? Basta eu manter selecionada uma célula da coluna que contém os nomes e lá no botão classificar ZA em ordem decrescente. Dessa vez, então, ele inverte a ordem, fazendo com que os nomes que antes estavam na base da lista fiquem agora no início. Porém, eu quero fazer agora uma segunda classificação. Eu quero classificar dessa vez pelos cargos. Então, mais uma vez, eu vou selecionar qualquer uma célula da coluna objeto da classificação e vou clicar no botão AZ para fazer a classificação crescente. Vejam que dessa vez alguns cargos se repetem, de forma que eles aparecem mais de uma vez na lista. É o caso do analista de sistemas, analista de RH, coordenadora de marketing, entre outros. Isso é muito comum em colunas onde você identifica uma repetição de valores, que são os valores que aparecem mais de uma vez na mesma coluna. Vamos fazer agora uma classificação em ordem crescente pelo setor. Eu vou então selecionar alguma célula da coluna C e classificar em ordem crescente. Vejam que dessa vez a repetição de informações é ainda maior, porque nós temos vários funcionários que trabalham nos mesmos setores. Mas a classificação não funciona apenas para texto, ela funciona também para informações numéricas. Vamos então selecionar uma célula da coluna E, que é a idade, e classificar em ordem decrescente. Vejam que o que ele retorna para a gente agora
são os funcionários que têm idade mais avançada no início da lista e na base da lista, os funcionários mais novos. A mesma coisa pode ser feita na coluna salário, porém dessa vez eu quero classificar em ordem crescente. Eu vou selecionar então alguma célula da coluna F e classificar em ordem crescente para verificar na parte mais alta da planilha os menores salários e na base os salários mais altos. Com isso nós vimos que é possível classificar diferentes colunas com diferentes dados, seja em ordem crescente ou em ordem decrescente, o que é muito comum no trabalho com Excel para que você consiga organizar os dados da planilha, fazer análise desses dados e, a partir disso, tomar as decisões que você precisar. Porém, existe um erro muito comum para os usuários iniciantes de Excel, que é selecionar mais de uma célula que vai ser objeto da classificação. Eu vou causar esse erro intencionalmente para vocês verem o que acontece. Eu vou, com isso, selecionar todas as células da coluna Nome, supondo que a minha intenção fosse classificar em ordem alfabética pelo nome dos funcionários. Com essas células selecionadas, eu vou classificar em ordem crescente. Em uma situação normal, onde nós tivéssemos selecionado apenas uma única célula, o Excel conseguiria fazer essa classificação em ordem crescente. Porém, como eu selecionei um intervalo de células, ele está identificando essa seleção e trazendo para mim uma mensagem. Nessa mensagem ele me diz que ele identificou um intervalo de células selecionado. E se eu gostaria de expandir a seleção de forma que ele considerasse apenas uma única célula dessa coluna e classificasse também as outras colunas a partir desse critério, que é o comportamento padrão que nós vimos até agora há pouco. Porém, ele oferece também a opção continuar com a seleção atual. E caso eu marque essa opção, ele vai classificar apenas as células da coluna B, fazendo com que ela perca qualquer relação, qualquer referência com as células das demais colunas. Com isso, eu corro o risco de estragar a minha planilha, porque eu vou fazer com que ela perca a relação dos dados que existem entre as diferentes colunas. Para evitar que esse erro aconteça, eu vou cancelar essa mensagem, selecionar apenas uma única célula da coluna que é objeto da classificação e aí sim fazer a classificação normalmente, como nós vimos antes. Porém, vocês devem ter percebido que cada nova classificação desfaz uma classificação anterior, o que é o comportamento natural da classificação de dados no Excel. Mas o que acontece se eu quiser que ele classifique por duas ou até mais colunas diferentes simultaneamente? Para que a gente faça isso acontecer, nós vamos selecionar apenas uma célula da área de dados e clicar dessa vez no botão Classificar que nós vimos no início dessa explicação. Clicando sobre ele, o Excel traz uma janela de classificação de dados, na qual ele identificou qual foi a última coluna critério de classificação. Caso eu queira classificar por alguma outra coluna, eu clico no drop-down referente ao campo Classificar por, e vejam que ele traz para mim a mesma lista de colunas que eu tenho lá na minha planilha. Eu quero fazer uma primeira classificação pelo setor, de forma que, caso haja repetição de dados nessa informação, ele cria um segundo critério de classificação. A classificação pode ser feita a partir do valor das células, que é o comportamento normal, mas também pode ser feita a partir da cor da célula, a cor do texto ou seguindo algum critério de formatação condicional, que nós veremos mais adiante. Para essa atividade, eu vou manter a informação valores das células. E na terceira coluna, coluna ordem, eu posso definir a classificação em ordem crescente, de A a Z, como nós vimos antes, em ordem decrescente, ou também baseada em alguma lista personalizada. Para essa atividade, eu vou manter de A a Z, que é a ordem crescente. Só de curiosidade, se eu clicasse OK nesse momento, a classificação que ele faria seria exatamente a mesma que nós fizemos quando nós selecionamos uma única célula da coluna Nome e fizemos a classificação em ordem crescente. Porém, como o que eu quero nesse momento é adicionar mais um critério de classificação, eu vou clicar no botão Adicionar nível e o Excel vai trazer aqui para mim uma segunda linha, que ele chama de E depois por, onde eu vou adicionar o segundo critério de classificação. Para o segundo critério, eu quero que ele faça a classificação pelo nome do funcionário também em ordem crescente. Eu vou selecionar então o campo Nome, vou manter a informação valores das células e também a informação de A a Z para que ele faça para ambas as colunas a classificação em ordem crescente. Eu vou clicar OK e vejam que o Excel organizou as informações primeiro pela coluna setor e sempre que ele percebeu que houve repetição no nome do setor, ele criou um segundo critério de classificação que foi pelo nome do funcionário.
de forma que ele começa a classificação aqui para os funcionários do setor financeiro, recomeça a classificação pelo nome dos funcionários do setor marketing, mais uma vez ele recomeça para quem trabalha em RH e, por último, todos os funcionários do setor de TI. Dessa forma, nós criamos dois critérios diferentes de classificação, de forma que sempre que houvesse repetição de dados em uma coluna, ele recomeçasse a classificação na coluna seguinte. Com isso, nós podemos criar diferentes critérios de classificação a partir de diferentes colunas, tanto trabalhando com classificações simples, baseadas nos dados de apenas uma única coluna, como também por diversas colunas. Galera, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. Na próxima aula, nós vamos conhecer a filtragem de dados, que é outro recurso extremamente importante do Excel e que vai te ajudar muito na organização e também na análise de dados. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!